Meu nome é Nélio José Martins, sou natural de Cataguases, nasci no ano de 1953, eu tenho uma filha e uma neta. Eu moro na pracinha Dr. Lídio, Praça Santa Vó Azevedo, aqui em Cataguases. A neta chama Maria Clara Martins, a minha filha chama Neliana Martins. Neliana é por causa do meu nome, Nélio, e a minha esposa chama Ana Lúcia, Ana. Agora nós não podemos deixar de esquecer o atacante, um dos melhores, mais habilidosos do futebol de Cataguases, que foi Nelinho. Também fiz companhia com ele no Operário. Ele jogou no Flamengo, jogou nesses times da região tudo. Muita habilidade, habilidoso demais. A minha origem de futebol começou em pelada de rua, pelada desses campos ruins que tinha em Cataguases. Em todo o bairro tinha um lugarzinho que se fazia de campo. E o lugar assim, lá na minha rua, atrás do cemitério, tinha um campinho chamado Figueirinha. E lá eu comecei a dar os primeiros passos de jogar bola com a rapaziada lá. E ali foi a primeira vez que eu comecei. E tinha vários jogadores hoje de Cataguases que começaram lá, mas tudo em pelada. Uns vieram jogar em times maiores em Cataguases e outros em times menores. Eu cito, por exemplo, que o Eurico foi um grande jogador em Cataguases, talvez seja um dos melhores para mim. E o Betinho, o Jacimar Pimenta, entendeu? O que eu estou lembrando agora, entendeu? Mas é bastante gente. Falar do Nelinho é relembrar os tempos de remo, onde eu era infantil, e o Nelinho já era adulto, né? Já estava no auge, até mesmo já chegando aí talvez aos 35, 40 anos, mas ainda no auge. Eu lembro, tem uma grande lembrança do Nelinho que eu sentava, né, nas arquibancadas do remo, quase todos os treinos do remo, para somente ver o Nelinho treinar. Imagina os jogos, né? Não perdia um. Sempre quando o Remo jogava o time adulto, tinha o Nelinho, como sempre tinha, era o titular absoluto do Bené, ou de outros treinadores, né, que passaram por ali, de Seu Matos, Tinga Biroba. Nelinho pegou vários treinadores também ali no Remo. Então o Nelinho, falar do Nelinho é muito fácil. O Nelinho fazia mágica com a bola, fez o gol mais bonito para mim que eu vi pessoalmente ao vivo. Da quadra do Remo foi o gol mais bonito, que ele fez um gol uma vez de bicicleta do meio da quadra. Então ficou na minha memória esse gol, não apenas o gol, mas o Nelinho jogador. Nelinho jogador foi uma referência para mim, foi uma pessoa incrível, onde brilhava os olhos de quem via o Nelinho desfilando na quadra do Remo. Eu lembro também que a primeira vez que eu fui usar chuteira foi uma maior dificuldade, porque eu não estava acostumado, entendeu? E é diferente jogar descalço igual eu jogava para chuteira. E foi no infantil do Flamengo que eu comecei. O Nelinho, quando eu comecei a conhecer o futebol, brincar, começar mesmo no Operário, quando eu estava com 9 anos, ele era um jogador que já tinha uma estrela pra frente, assim, é um cara que já estava mais maduro pela idade dele, entendeu? E ele fez muito sucesso aqui em Cataguases, tanto no futebol de campo como no futebol de salão, entendeu? Era um exemplo também para todos aqui, jogadores da região. Então a minha origem é essa, de peladas, de peladinha de rua, e fui pro campo, começando no Flamengo como meio armador, volante. E a minha vida não foi como volante, a minha vida foi como segundo atacante. Então, mas no Flamengo eu comecei como volante.
E outra coisa, quando eu fui pro Flamengo, eu devia ter 9 para 10 anos, entendeu? Então lá que eu comecei. Continuando, eu joguei no Flamengo de volante e tudo, mas eu fiquei um tempo pequeno, fiquei aproximadamente 1 ano. Aí logo após isso, eu não joguei no Flamengo, no time de cima do Flamengo, eu saí para o Operário, entendeu? Então a minha história é essa. Eu joguei uma época no Flamengo com o Tufi, com o Marco Aurélio Cael, com o Marquinhos, com o Geraldão, com o Dárcio, com o Paulinho Mãozinha, que era goleiro. Sinal, joguei com o Saul, joguei com o Robson, são 2 irmãos lá da pracinha do Dr. Lídio, foram criados lá, entendeu? O Tufi, que é conhecido da gente, tudo isso aí foi tudo infantil do Flamengo. Depois é que eu fui para o Operário. Aí no Operário eu já fui jogar no juvenil do Operário. O Nelinho também, rapaz. O Nelinho é também um jogador não só de futebol, como de futsal. Antigamente era futebol de salão, né? Era habilidoso demais da conta, de chutar com as 2 pernas e deixar o zagueiro tudo sentado no chão. E sofria pênalti à toa, porque para segurar ele é só na pancada. Então no juvenil do Operário, aí já peguei o Sou Emílio, o treinador meu no Flamengo era o Joaquim Coramba. E fui para o Operário, o nosso treinador era o Sou Emílio. O Sou Emílio, a primeira coisa que fez comigo, ele me trocou de posição. Ele me passou de volante para segundo atacante. Na minha época era meia direita. E ali foi formado a base do Operário, que um time que depois ia ser o primeiro time do Operário. Eu consigo falar a esse time do Operário. Paula Brita no gol, o Fernando Mazieiro, Saul, Tele, o Molinha, Jorginho Molinha, que jogou no Flamengo, Adélio, Café, eu, o Elinho, irmão do Jorginho, e o Eurico. Isso era o time base nosso. Depois esse time chegou a jogar, ser o representante de Cataguases no nome do Operário. Porque nós já estávamos ficando sem campo. Aí nós tínhamos que treinar no campo do Flamengo, porque o campo do Operário estava interditado. Falando do Nelinho, entendeu? Faz a gente lembrar, vocês podem achar que é um exagero, do Toninho Timbó, que foi um grande cabeça de área. E o Nelinho, eu falo para você, rapaz, a gente tava o prazer de jogar e ver jogar. Porque, você vê, o cara jogava igual jogava tipo o Barão, com a cabeça levantada, entendeu? É aquela satisfação de ver e jogar do lado dessa pessoa, entendeu? É o prazer que eu tive. Tá lembrando aqui e tal, tem 2 jogadores, Danilo, o Chiquinho Moreira, que era goleiro, entendeu? Então nós começamos aí, né? Essa parte ali do Operário, entendeu? Foi 70, 71, não lembro a data certa não, entendeu? Mas foi por aí. E lembro que essa época a gente já treinava lá no campo do Flamengo, porque o campo do Operário está interditado. E depois interditou o campo do Flamengo, nós tínhamos que treinar lá no Colégio Cataguases. E o Sou Emílio, olha bem, gente, e o Sou Emílio é que levava material, e ele levava num carrinho de mão. Carrinho de mão. Ele levava o material, a gente treinava e depois voltávamos para aquilo, porque ninguém tinha carro, o Operário não tinha condição de fazer nada pela gente. Então a vida nossa foi essa, o começo, né? A dificuldade que eu tive de marcar o Nelinho era muito grande. Sempre tive dificuldade de marcar ele, mas sempre foi meu amigo. Como a gente sempre se dava bem, eu chegava para ele todas as partidas do Manufatura do Flamengo como amigo e como jogador de futebol, que é jogador profissional, nós somos amadores. Chegava e falava com ele: ó Nelinho, não cisma, não joga a sua bola que eu vou jogar a minha. Esse é o depoimento que eu tenho, mas marcar ele é muito difícil.
Depois não, depois a gente deslanchou, conseguiu, vem Almar, doutor Almar como presidente do Operário, doutor Paulo, aí é uma situação diferente. Nelinho foi um dos grandes jogadores de Cataguases, sinceramente, um dos melhores que eu vi em Cataguases jogar, com facilidade, um cara difícil e tal, mas grande jogador, com aquela perninha fininha, aquele jeitinho dele, mas muito bom jogador mesmo. Eu joguei no Operário, mas eu tive passagem no Operário e tive também saídas do Operário. Eu teve um treinador lá que ele queria me ensinar a tocar na bola, aí eu não achei certo ele fazer isso comigo, entendeu? Porque isso nasce com a gente, ou é coisa da gente. Então eu saí do Operário, joguei muito tempo, eu fui campeão pelo Operário 80, 81, Zona da Mata, porque eu disputei Zona da Mata pelo Operário. E a minha passagem no Operário, depois eu saí. O que eu fiz? Eu saí do Operário e fui jogar no América. E o América disputava campeonato da cidade, o Operário disputava campeonato Zona da Mata. Então no América eu fui para lá e levei alguns jogadores. Levei o Eurico também, sempre vou falar nele, porque sempre onde eu vou, levo ele e a gente é muito amigo. E lá fomos campeão da cidade pelo América. Depois eu voltei para o Operário outra vez. E dei também mais uma saída, depois eu fui jogar na Satex, que era aquele time feito lá na Sacoteste, aquela fábrica de tecidos. O Nelinho para mim foi também um dos melhores jogadores, porque o Nelinho joguei com ele também futebol de salão. Nelinho, se passasse do meio da quadra para frente, praticamente era gol se ele pegasse, porque jogamos nós no Remo, eu joguei com ele era para mim um fora de série. Mas eu no Operário eu tive grandes alegrias. Eu joguei no Operário, eu fiz grandes partidas no Operário. Eu ganhei 3 relógios como melhor em campo, mas na minha carreira toda. Então no Operário, por exemplo, eu tive passagem que eu fiz. Eu tenho um goleiro em Cataguases que eu respeito muito, amigo meu, e que ele hoje nem enxerga, né, que é o Parrão. Mas ele dava muito azar comigo. Eu fiz gol no Parrão de bicicleta, de letra, entendeu? Todo tipo de sem pulo. Então, a minha vida é isso aí. Todo mundo comenta um jogo 1º de maio de Miraí, lá no Paraíso, na Astolfo Dutra, que o lateral esquerdo tira o Emílio chutando o rosto dele, e o Emílio quebrou o nariz. E esse jogo eu estava parado, o Operário me convenceu, o Valdemar Negão, que era o meu intermediário lá, o Valdemar me pediu para mim ficar na reserva lá, e o Pércio concordou, eu fui para esse jogo, o Emílio machucou, eu entrei. Jogo 0-0, o quarto zagueiro do 1º de maio começou a me pegar no meio do campo, eu falei, pô, joga a bola. Aí ele falou, não, futebol é para homem. Eu falei, então agora é diferente. Comecei a levar ele para dentro da área dele. Aí ele ele ficou nervoso comigo lá, porque eu comecei a falar com ele. Ele ficou muito nervoso, me caçando dentro da área. Aí uma falta a nosso favor, eu pedi o Cari, que era jogador nosso, para bater a falta em cima de mim. Aí o Cari bateu, quando eu fui dominar a bola, ele chegou espanando. Pênalti. Fomos lá, batemos o pênalti e ganhamos o campeonato, 1-0. Falar sobre o Nelinho é um prazer muito grande. Primeiro é que ele é meu afilhado de casamento. Eu que levei ele lá no altar para que ele casasse. E ele, como atleta, eu conseguia jogar os dois, futsal, que hoje é futsal, mas antigamente era futebol de salão. Era craque nos dois, nas duas categorias. Inclusive o Nelinho, a decisão contra o 1º de maio de Miraí, lá em Astolfo Dutra, lá na usina Paraíso, o lance do pênalti, o Nelinho é que provocou ele. O Nelinho cutucava no Aleixo, carregando o Aleixo para dentro da área. E quando chegou dentro da área, o Aleixo não aguentou mais o cutucado que o Nelinho deu nele, aí o Nelinho enfiou nele uma cacetada, foi o lance de pênalti que o Aleixo fez no Nelinho.
Aí o Cari bateu o pênalti, o Operário ganhou de 1-0 o jogo e foi campeão. Tive grandes jogos, graças a Deus, mas é porque que eu estou falando, eu ganhei 3 relógios de melhor em campo, então seria uma delas, né? Então, mas eu me lembro bem do jogo Sport e Operário. Teve o jogo lá, perdemos, aqui ganhamos, aí foi para a decisão no campo do Manufatura, Operário e Sport Miraí. O Sport Miraí tinha os 3 irmãos. Os 3 irmãos jogavam, que era o Ronaldo, o Marcinho e o Wesley, entendeu? Então tinha um bom time. Esse jogo foi o melhor jogo que eu fiz, porque eu fiz um gol, o Parrão era o goleiro, eu fiz um gol, consegui cabecear a bola por cima dele e ele saiu catando cavaco atrás da bola e tentando tirar. Ele bateu a mão, mas ela já estava lá dentro. Foi o jogo isso. Mas houve um problema no final, que o juiz desse jogo foi o Luiz Carlos Félix, do Rio de Janeiro. E no final do jogo, quer dizer, ele olhou para minha cara, eu estou falando que já passou quantos anos isso. Ele olhou para minha cara e olhou e me expulsou do jogo. Mas foi a melhor partida que eu fiz. Foi 2-1 para nós, um gol meu e o outro do Emílio. Nelinho é um atacante, rapaz, de quem viu ele jogar sabe do que eu vou falar. Perfeito dentro da área, perfeito. Um domínio de bola, uma agilidade, perfeito. O maior em matéria de habilidade dentro da área na nossa região. Atua pelo Operário, pelo Flamengo. Lembro dele, rapaz, eu assistindo, que ele é mais velho que eu assistindo Operário Sport Miraí, decisão no campo do Manufatura. Ganhou o jogo pro Operário, um dos maiores dentro da área que nós já tivemos. Eu joguei com grandes centroavantes também, viu? Eu quero citar aí. Eu joguei com Carlinho Papagaio, que eu acho um craque de bola. Eu joguei com Plácido também. Eu joguei com Emílio. Eu joguei com Bino, entendeu? Eu joguei com Paulinho Vilosca de Recreio, foi um grande centroavante, entendeu? Joguei com Domiciano lá em Laranjal, outro bom de bola também, entendeu? Então a minha partida foi isso aí, uma parte da minha vida isso aí. O Nelinho, falar do Nelinho não é difícil não. É um jogador extremamente habilidoso, uma visão de jogo, gostava de segurar a bola na frente. O Nelinho era tipo Romário. O Nelinho, ele não gostava muito de fazer preparo físico. O Nelinho, no salão, não vi ninguém igual. Fantástico. Carregava a bola, levava para cima do adversário e abria os caminhos para o gol. O Nelinho, no futebol de campo, ele treinava coletivo. Ele fazia o necessário da preparação física. Muito pouco. Mas dentro de campo resolvia. Ganhou um campeonato para nós em 79, lá no Campo do Paraíso. Nós fomos bicampeões. Ganhamos do Sport em 78, em 79 nós ganhamos do 1º de maio. E o Nelinho foi decisivo. O gol sofreu o pênalti e nós ganhamos de 1-0 e fomos campeões regional. E também, agora vamos no negativo, né? Eu lembro que Flamengo e Operário, no campo do Manufatura, a jogada dividiu entre eu e Pelezinho. Eu realmente fiz uma falta no Pelé, porque senão o Edgar é meu amigo. Fiz uma falta nele grosseira e eu fui expulso com 10 minutos de jogo. Foi a pior partida que eu fiz no geral, né? Porque não consegui jogar e ser expulso. Eu fui uma vez, tinha sido uma vez só e agora a segunda vez. Nelinho, eu conheci o Nelinho jogando, ele no Bar Jardim, né? O time que tinha no Bar Jardim. Ele, Cael, né? Que era meio campo, cracaço de bola também. O Nelinho era um cara que era muito habilidoso, tá? Fazia muito gol, jogava na meia, né?
e muito rápido para poder jogar bola. Dali ele foi para o Operário, e no Operário ele se sagrou, né? Campeão várias vezes pelo Operário. Era um menino que dava preocupação a qualquer defesa. Eu lembro de um jogo que teve do Manufatura contra o Operário, lá dentro do campo do Operário, e o Operário com time massa, né? Com o Cici, o Capá mesmo jogando no Operário. E quando nós paramos a Kombi para entrar lá, né, que já estava já uniformizado, eu vi Nelinho em frente ao campo do Operário, tinha um barzinho. Tava o Nelinho lá tomando cerveja. Eu falei, meu Deus do céu, tá tão tranquilo porque o Nelinho não vai jogar. Tá bebendo cerveja e não vai jogar. Rapaz, quando o Operário entra em campo, camisa 8 do Operário, Nelinho. Não preciso falar muito não, fez 2 gols. O cara era muito habilidoso, muito bom jogador, jogou futebol de salão há muito tempo, né? E ele tinha um time do Benji que disputava o campeonato de futebol de salão ali na região, que era difícil de ganhar do time do Benji. O cara era muito bom jogador, uma pessoa humana fora do comum, tranquilo, em paz, mas dava trabalho, tá? Era um craque também de bola, outro que eu tiro o chapéu para ele. Um abraço, Nelinho. A referência da gente em futebol, eu tenho um treinador que eu respeito muito, agradeci muito a ele, e ele é o Pércio Guimarães, porque o Pércio era o treinador que ele explicava, ó, ele falava assim, Nelinho, eu preciso ganhar o jogo. Agora, aonde você vai jogar, você que tem que saber, nós estamos precisando de você. Então ele me dava a liberdade de jogar pela direita, pela esquerda, voltar um pouquinho, jogar mais na frente. Então o meu espelho, o treinador que eu mais admiro é o Pércio Guimarães. Mas eu gostaria de citar aqui o Seu Emílio também, porque é a base minha, entendeu? Foi também com o velho, ele não conhecia nada, mas ele também deixava a gente correr, então ele que via, também tem que citar aqui, também outra pessoa, eu tenho que citar aqui o Roberto Fonseca, né? Foi meu treinador no Flamengo. Eu joguei numa linha do Flamengo que eu acho a melhor linha que eu joguei. Vou conseguir falar para você. Café, eu, Carlinho Papagaio, Fernando Papagaio e Vilmar. Foi a melhor linha que eu joguei por aqui, tá bom? Mas o meu treinador é o Pércio. Jogador que me espelhou, ele não é de Cataguases. É o Amauri, ponta esquerda do Recreio. Porque o Flamenguinho trazia grandes jogadores do Rio de Janeiro e o Operário só trazia o Amauri. Entendeu? O Amauri é vivo, mora em Juiz de Fora, mas o jogador que eu mais gostava de ver era o Amauri. E eu tive uma carreira paralela ao campo, eu tive o salão. Quer dizer, eu fui mais... Primeiro eu comecei no salão, mas o salão foi a minha base, que eu jogava os dois. Na época os treinadores de campo sempre falavam que o salão atrapalhava o campo. Eu nunca concordei com isso. Porque eu achava que eu tinha um pouco de habilidade, e a minha habilidade era mais porque vinha do salão. Agora, salão eu joguei. Comecei no Luzuzinho, o bloco tinha um bloco e tinha um time Luzu. Aí o Remo, vendo o pessoal do Luzu, eu joguei no Luzu, futebol de salão, com o doutor Humberto Rufino, hoje médico, Valbim Lobo, o Eurico, e tem mais alguns jogadores. Então eu comecei ali, mas aí eu fui para o time de cima do Remo. O Remo foi toda a minha base do futebol de salão. Eu disputei campeonato mineiro pelo Remo e jogamos contra grandes times que tinha em Cataguases, o Social, que o amigo pequeno conheceu bem porque ele é da Praça Esporte e o Social jogava lá na Praça Esporte. Então eu gostaria só citar aqui no futebol de salão o time do Remo, que nós ganhamos, ficamos
53 partidas sem perder. É citar o Lucim, o Mauro Madaleno, eu, o João Bosco e o Miau, que o Miau para mim é um dos grandes jogadores de futebol de salão que eu joguei. Então o futebol tem dessas coisas, né? Eu vou citar uma pessoa aqui que ninguém talvez conheça, eu vou citar que o Valdemar Negrão, não sei se vocês conhecem. Valdemar era o roupeiro do Operário, mas ele tinha um carinho com as minhas coisas, com o meu material, entendeu? Muito grande. Então o meu agradecimento, ele não é vivo mais, mas vou deixar registrado. Porque meu material estava sempre limpinho, entendeu? Minha chuteira arrumadinha, a toalhinha de tomar o banho lá no meu caixotinho, porque a gente tinha um caixote. E esse caixote ele cuidava, você entendeu? E de vez em quando o Operário dava um bichinho pra gente lá e tal, e eu pegava, dividia com ele, dava um pouquinho para ele. Então o meu agradecimento é lógico que o de Seu Matos, são pessoas que me ajudaram muito, Sebastião Silva, entendeu? Foi meu diretor, eu lidei com eles do futebol de salão a vida inteira, de Seu Matos, Sebastião Silva, entendeu? É o famoso Baixão Cafona, entendeu? Então, são pessoas que participaram diretamente da minha vida e me ajudaram muito, ou com conselho, ou na minha vida particular. São meus padrinhos de casamento, o seu Emílio é meu padrinho de casamento, o Seu Mato é meu padrinho de casamento, o Bené do Clube do Remo é meu padrinho de casamento. Aqui deixar registrado esse pessoal, porque são pessoas que sempre fizeram parte da minha vida. Nós estamos aqui acabando de fazer essa entrevista com o craque da bola, Nelinho, conhecido em toda a região como um dos melhores atacantes. Nelinho, me responde aqui, qual o seu time de coração em Cataguases? Operário. Operário. Coincidentemente, eu também, como sou da pracinha do Dr. Lídio, do Lago do Rosário, eu também sou operário. Eu torci muito por você, na época, você, Plácido. Lembro muito bem daquela jogada sua, da tentativa de fazer um gol de letra num pênalti, que parece bater na trave, foi isso? Bateu na trave. Bateu na trave. Bom, então eu trouxe para você aqui uma surpresa do Operário Futebol Clube, tá? Que é uma camisa do nosso azulão. É uma camisa comemorativa dos 101 anos do azulão em 2018. Eu queria que você vestisse essa camisa para o pessoal presenciar aí. Com certeza. Então, gente, está aí o nosso craque da bola, Nelinho, com a camisa do Operário. Em breve, o vídeo completo dessa entrevista vai estar disponível no YouTube e também no livro de crônica que será escrito pelo Vanderlei Pequeno. Um grande abraço a vocês. Um grande abraço, Nelinho. Muito obrigado por tudo, tá? Valeu. E até obrigado o vídeo na vocês íntegra. Vocês por lembrar de mim. Tudo certo.